palavra de hoje é a visão de fé de Josué e Caleb, sabe? E hoje nós temos um tema muito importante, que é de dois homens muito abençoados, usados por Deus, Josué e Caleb. Todos nós sabemos que Josué é um líder, após Moisés e Josué, mas só que ele tinha um irmão com ele que chamava Caleb, sabe? Eu falo hoje, se fosse comparar nós, eu ia falar, pastor Alexandre, é Josué e eu sou Caleb, eu sou mais aquele cara para estar ajudando, sabe? Eu até brinquei, se seu Rodrigues, seu José fosse, seu Rodrigues era Josué e seu José é o Caleb, porque são irmãos de aliança, eles estão sempre juntos, todas as lutas. E para que nós podemos engrenar nessa história, eu quero que vocês acompanhem na leitura do livro de Números 14, 24, que diz assim, ó: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra em que ele foi, e a sua descendência possuirá. A história da nação de Israel rumo à terra prometida é uma poderosa parábola para as nossas jornadas de hoje em dia. Uma jornada que nós levamos todos os dias, né? Depois deles serem milagrosamente libertados da escravidão do Egito, o povo chegou à sua porta, a porta da herança. Sabe, o povo estava sendo caminhado, sabe? Deus estava levando o povo com um braço forte até a terra prometida. Mas chegou um certo tempo que o Senhor falou: espere, eu preciso levar os espias. Sabe, Moisés ele enviou 12 espias para reconhecer a terra, 12 pessoas, sabe? Moisés mandou 12 homens, esses 12 foram espiar a terra, e por um momento eles passaram por um desespero, por um medo, porque receberam alguma notícia, sabe? Às vezes os nossos olhos estão enxergando dificuldades, muralhas ao qual nós não conseguimos passar, sabe? Mas Josué e Caleb voltaram com uma palavra de fé e esperança. Por que 12 foi, 10 voltaram negativos e 2 positivos? Amém? A história deles nos mostra que significa ter um espírito diferente, sabe? Caleb ele teve um espírito diferente, sabe? Que confiava plenamente em Deus, independente da circunstância, independente do que aconteceria. Caleb ele tinha fé. Por quê? Porque ele era diferente? Não, no espírito dele, o Espírito Santo agia diferente. Aleluia. Porque nós temos que ter um espírito diferente. Eu acredito que quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a andar diferente, nós começamos a pensar diferente e agir diferente, porque há um espírito dentro de nós que dá compaixão, sabe? Faz com que nós amamos os nossos próximos, faz que nós corremos dos pecados, faz que nós fazemos o melhor para Deus e tentamos errar o mínimo possível. E o nosso tópico comum é a visão da maioria. A maioria das pessoas tem o foco no gigante, na dificuldade, na incredulidade. E quando os 10 espias voltaram, eles não negaram que a terra era boa, eles não negaram. Eles sabiam que a terra era boa, porque Deus prometeu: olha, ali é uma terra onde há leite e mel. E eles até trouxeram, sabe, provas, frutos grandes. Eles trouxeram: olha, Moisés, a terra é boa, sabe que é boa de lá, né? A terra é boa, sabe? Mas às vezes a nossa cegueira não deixa enxergar além disso, sabe? No entanto, o que mais marcou eles é o relatório com foco do impossível, nos obstáculos e não na fidelidade de Deus. Sabe, Deus nos faz ir a grandes lugares. Às vezes Deus fala assim para você: olha, sabe o que eu tenho para você? É algo sobrenatural. Sabe, quando eu aceitei Jesus, sabe, eu fui liberado sobre a minha vida. Olha, você vai ser pastor. Na minha mente veio assim: vixe, ele errou o alvo, ele está enganado. Eu, tímido, não sei falar, não sei pronunciar, eu tenho vergonha. Errou o alvo. Mas só que Deus tinha um propósito. E quando você fala assim: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não consigo, mas se o Senhor disse isso e aqui para receber, e eu quero dessa promessa. Sabe, às vezes as nossas vontades ela não é atendida, mas a do Senhor é feita. Sabe por quê? Quando você se entrega e fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, do seu jeito, usa do jeito que o Senhor quiser. Mas Senhor, pastor, eu estou passando por um deserto, mas é o Senhor te colocando no caminho onde Ele quer te levar. Sabe, tem
que vencedor. Não tem como você ser vencedor se você não passar. Não tem como você ser vencedor se você não competir. Não tem como você ganhar uma medalha se você não estiver no campeonato. Olha o que diz em Número 13, 31 ao 33. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, que são da raça dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Olha o obstáculo que esses 10 homens trouxeram. Deus prometeu para eles, mas se eles parassem para pensar um pouquinho mais, sabe, Deus livrou eles do Egito, liberou lá 10 pragas gigantescas, olha o milagre. Mas se eles voltassem mais atrás, tinha Josué, um homem que chegou lá como presidiário e se tornou o segundo homem mais poderoso. Olha o que Deus fez. E se voltar mais atrás, nós temos Davi, sabe, que derrubou um gigante, um menino, um jovem, sabe, matou um gigante, e eles estavam em 10 pensando negativo. Eles podiam ter pensado do mesmo jeito que o Senhor fez no Egito, do mesmo jeito que Deus fez com Josué, nós também podemos fazer. Mas só que esses 10 não tinham os olhos abertos para o que o Senhor tinha. Por muitas das vezes eu mesmo, sabe, com meus olhos abertos, mas não enxergava o propósito de Deus. Mas só que Deus fala aos nossos corações, sabe, Senhor, sabe, faça em mim aquilo que o Senhor quer. O Senhor tem grande poder para mudar nossas histórias. Deus tem grande poder para te levar a lugares altos, mas para isso Ele vai ter que mudar algumas coisas nas nossas vidas. Para isso Ele vai ter que mudar a nossa história. A incredulidade nos faz focar nos problemas, e eles viram gigantes, um grande problema. E que problema, sabe? E instantaneamente a promessa de Deus se tornou pequena para os olhos deles. Eles se viram como gafanhoto, uma imagem de total insignificância e fragilidade. Eles se viram tão pequeno, sabe? Eu poderia ter falado, sabe o que é? Estou cansado de pastorear, sabe? Eu estou cansado, estou aí 15 anos nesse ministério, eu quero, sabe, tirar umas férias, eu quero mudar, sabe? Nós temos esse direito de pedir isso para Deus, porque Deus não vai te obrigar a nada. Mas só que eu estaria, sabe, me comparando com um gafanhoto. Mas o que o Senhor tem para nós é coisa grande, sabe? O medo nos faz esquecer o que Deus já havia feito por eles no Egito, no deserto, sabe? O medo nos faz, sabe, fazer andar para trás. O medo faz nos paralisar. O medo faz com que nós começamos a murmurar contra Deus. E essa é a essência da incredulidade. Ela nos cega para o poder de Deus e nos faz focar apenas na nossa fraqueza e nos desafios. Se olharmos para nós mesmos, não conseguiríamos chegar. Sabe, quando eu estava fazendo essa palavra, eu lembrei da Lu. Tem as escolas, criança, a Tânia dirige uma escola também. Se eles forem olhar para a circunstância dos alunos, falar, gente, a gente não vai muito longe, mas a gente temos capacidade, somos treinados para avançar e ensinar esse povo, sabe, avançar. Não esqueça da promessa que o Senhor deu para você. Às vezes nós queremos fugir, andar para trás, desistir, dizer, sabe o que é? Cansado. Fulano me falou algo que me entristeceu, eu não quero mais. Mas só que nós temos que focar em Cristo e crer, Senhor, eu sou vencedor. Parece que não vai dar certo, mas eu creio, é vencedor. Aleluia. Estava falando com a minha irmã Lídia, o irmão falou, eu chamei de meu negão, falou assim, eu quero andar. A Lídia perguntou, o que você quer, meu irmão, meu marido? Eu quero andar. Ele cortou as pernas. Falei, se ele quer isso, não é impossível. Porque hoje tem várias maneiras, mas o que você pediu para Deus não é impossível para Deus. Pode ser impossível para os seus olhos, mas para Deus não é. Sabe, o inimigo, ele quer colocar desânimo nas nossas vidas, sabe, ele quer colocar impercíveis, problemas, para que você paralise. Mas eu quero dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que nada vai parar o que o Senhor tem para você, nada pode impedir o favor de Deus sobre a sua vida, a não ser você mesmo.
Sabe, 10 espias estavam desistindo. 10 espias falou para Moisés: esquece, lá não dá. Mas os jovens, 2 jovens, falou: essa terra, se Deus falou, eu quero. Quando Deus, o pastor falou para mim: você vai ser pastor, eu falei: olha, eu não tenho capacidade, Senhor, mas alegrou meu coração e eu quero. Sabe, creia no que o Senhor tem para você. Peça, sabe, com amor, e nunca desista do Deus que você serve, porque um dia você foi marcado e essa promessa será derramada sobre a tua vida. Amém? 2, o foco na promessa. Quando nós temos focos, nós temos que ter confiança. E ao contrário dos 10, Josué e Caleb também viram o gigante e a cidade fortificada. Sabe, eles enxergaram com os olhos da fé, focado na promessa de Deus. Essa é a promessa que nós temos, então esse é o foco. Senhor, se a promessa para mim é morar com o Senhor, sabe, é um dia estar no céu, na terra prometida, onde, sabe, o Senhor, não tem tristeza, onde nós vamos morar contigo e louvar todos os dias, é lá que eu quero, então é para lá que eu vou prosseguir. Mas o inimigo não está dando brecha, o inimigo não está me dando paz. O problema dele, ele me deu força e sabedoria para me pisar na cabeça da serpente e dizer: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Satanás, você não vai destruir a minha família. Satanás, você não vai destruir os meus sonhos. Satanás, você não vai me colocar, sabe, no buraco. Eu vou vencer, porque quem me guia é Ele, quem me cuida de mim é Deus. E eu tenho, Senhor, as tuas bênçãos estão sobre a minha vida, e eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nada vai poder parar, nada vai paralisar o nosso sonho. Aleluia, Jesus, nos dê força. Aleluia. Olha o que diz em Número 14, do 7 ao 9. E eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra que passamos a espiar é terra muito boa, em extremo. E se o Senhor se agradar de nós, então nós porá nesta terra e dará aos nossos, terra que manda mel, leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais os povos da terra, porquanto são os nossos povos. O seu amparo se retirou deles, e o Senhor é conosco, não os temais. Eles não minimizaram, sabe, os inimigos. Eles não ignoraram os inimigos. Eles sabiam a potência dos inimigos, mas o colocaram na sua devida perspectiva. Os gigantes eram o nosso pão, ou seja, uma refeição pronta para a vitória do Senhor. Amém. Sabe, o medo dos gigantes se transformou em uma oportunidade de glória para Deus. Eles sabiam que a presença do Senhor era a garantia de vitória, e a fé nos capacita a ver as dificuldades não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidade para Deus manifestar o seu poder. Amém. Tem dificuldade nas nossas vidas que só vai mostrar o poder de Deus em nós. Sabe, tem coisas que vai acontecer nas nossas vidas que vai engrandecer cada dia mais o nome do Senhor. Eu orei, for de Deus, amém. Mas às vezes nós somos enganados por pensamentos, por vontades, por emoção, por coisas que vêm ao nosso coração, à nossa mente. Nem tudo é o Senhor. Como começamos a ver no culto, sabe, semana passada, eu e a mãe fomos bombardeados por pensamentos ruins, lembranças tenebrosas, ao qual machuca muito. Porém, essas coisas que aconteceu conosco já não doía mais. Mas por que dessa vez veio? Porque que nesse louvor diz do inimigo, sabe, ele veio com toda a força, ele veio com todo o poder, que ele falou assim: é agora que eu vou tentar todas as forças. E ele nunca vai desistir. Ele nunca vai desistir de te acusar, dizendo que você não presta, que você não vai vencer. Ele vai. Mas só que nós temos que pensar igual Josué e Caleb. Senhor, não importa o tamanho do gigante, se o Senhor prometeu, eu creio. E se o Senhor dá sua vontade, eu vou. E se eu ir, eu vou ser vencedor. Por quê? Porque eu sou forte, porque eu sou bom? Não, porque eu sou teu filho, e teu filho amado. Sabe, você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser feliz e mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, não deixa que as circunstâncias nos abalem, não deixa que a circunstância nos faz entrar num caminho
Mas se entrarmos, Senhor, eis-me aqui, eu errei, Pai, eu fui fraco, Senhor Jesus, os meus pensamentos eu deixei me perder, mas me perdoa, Senhor, me traga aos trilhos, sabe, dos teus caminhos, e faça com que eu possa prosseguir aos lugares mais altos, Senhor, não para me engrandecer, mas para que tu cresça, Senhor, para que o teu povo avance cada dia mais, Senhor, meu Deus, e faça de nós, Senhor, meu Pai, os teus filhos, os teus servos, e que nós venhamos ser mais que vencedor. Aleluia. 3. A consequência da incredulidade. A perda da promessa é algo terrível. Sabe, a incredulidade não é apenas uma fraqueza, ela tem uma consequência devastadora. Ela destrói. Quantas pessoas se perdeu por uma palavra? Quantas pessoas por pronunciar a palavra, sabe, do modo errado, não se falam mais? Quantas coisas vêm, e é essa incredulidade que entra no coração das pessoas, sabe, e por causa disso, o medo e das murmuração de toda uma geração de Israel, com exceção de Josué e Caleb, foi condenada a morrer no deserto. Olha o que 10 pessoas fizeram com uma geração. Quantas milhares de pessoas morreram no deserto, mas somente Caleb e Josué avançaram, porque eles dois foram os únicos que não murmuraram contra Deus. Olha o que diz em Número 14, 22 a 23. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, olha Deus falando, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, jamais verão a terra que com juramento prometi a seus pais, e nenhum daqueles que me desprezaram verá. A falta de fé nos impede de desfrutar das bênçãos que Deus preparou para nós. A murmuração e a voz da incredulidade nos faz afastar da promessa. Não murmure contra Deus e não põe Deus na parede e diz: Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Eu mereço, Senhor, eu vou na igreja, Senhor, eu dizimo, eu oferto, eu oro, mas por que isso está acontecendo? Irmãos, só teve uma pessoa santa nesse mundo, e foi Jesus. Ele foi o único perfeito. Nós somos pecadores, mas não murmure com o Senhor, mas agradeça a Ele. Senhor, se eu estou passando por isso, Senhor meu Deus, eu creio que é por ordem do Senhor. Mas se há em mim, Senhor Jesus, pecado, Senhor Jesus, que está me matando, me perdoa, meu Pai, me perdoa de coração e faz de mim, Senhor Jesus, segundo a Tua vontade. Faça de mim, Senhor, um vencedor no Teu reino, porque, Senhor, aqui eu posso passar por aflição, aqui eu posso passar por perigo, mas eu sei que com o Senhor eu serei mais que vencedor, porque onde Tu estás, Senhor, não tem, sabe, o medo, lá não tem a murmuração, lá não tem a dor. Sabe, eles vagaram 40 anos, sabe, um ano para cada dia da espionagem, até que todos os que viviam lá morressem. O Senhor não deixou nenhum deles entrar, por causa da sua murmuração. Sabe, a lição é clara: a incredulidade rouba a nossa herança espiritual e nos impede de avançar no plano de Deus. Vigiai, irmãos. O Senhor está às portas. Que as suas lamparinas estejam sempre acesas. Senhor, a vontade é sair correndo, Senhor. A vontade, às vezes, Senhor Jesus, é de gritar. Eu falo para minha esposa: Mônica, se um dia você estiver estressada, quiser, sabe, estourar, chega em casa, grita comigo, perdi em casa, depois você fala. Sabe por quê? Nós sempre brigamos com as pessoas que nós mais amamos. Nós acabamos, sabe, de destruir, sabe, uma relação com pessoas onde nós tínhamos intimidades, por causa de palavras, sabe, erradas. Esses 10 espias chegaram e falaram: ó, lá tem leite e mel, o fruto é grande, a uva é do tamanho de uma melancia, mas tem gigante, o Senhor quer nos colocar lá? Tirou nós do Egito para morrer lá? Essa é a terra que o Senhor tem para mim? Sabe, tem pessoas hoje que falam assim: ah, mas o que eu faço para morar no céu? Eu quero morar no céu, já é tão perfeito. Ah, simples, muito simples. Abandone os seus pecados, aceita Jesus e siga Ele.
faço bem. Amo o Senhor seu Deus de toda a sua força, o seu irmão. É simples. Aí eles falam assim: mas sabe o que é? É muito trabalho, é chato seguir a Deus. Eu não posso, usar uma droga, eu não posso me prostituir, eu não posso furtar, eu não posso fazer isso, eu não posso mentir, eu não posso... não, isso dá muito trabalho, isso é os 10 espias. Mas sabe o que Caleb fala? Tá bom, Senhor, eu pago o preço, sabe por quê? Aqui é rápido, e eu viverei a tua graça, eu viverei o teu melhor. Aleluia. 4. O galardão da perseverança. Tome posse dessa herança. Enquanto a incredulidade custou a promessa a uma geração inteira, a perseverança de Caleb lhe garantiu a posse da herança. Josué 14, do 9 ao 10, diz assim: e naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porquanto perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me tem conservado em vida, como prometi, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. Agora, eis que hoje estou com a idade de 85 anos. Caleb com 85 anos, ele lembrou da promessa do Senhor, Caleb não se esqueceu da promessa, ele esperou pacientemente 45 anos, ele esperou até que ele chegou e falou: Senhor, estou aqui. A herança, mesmo enquanto a sua geração perecia ao seu redor, a perseverança e a prova de uma fé genuína. Ela nos ensina que a fidelidade a longo prazo é recompensada e que as promessas de Deus não têm prazo de validade, mesmo que o tempo passe. Caleb passou 45 anos esperando a promessa. Quando ele estava com 85 anos, o Senhor falou, através de Moisés, que essa terra seria minha. E hoje, Senhor, nós vencemos todos esses gigantes. O gigante da incredulidade, o gigante, da mentira, o gigante da perseguição, o gigante, da vida financeira, o gigante, Jesus, dos meus perseguidores, os gigantes, meu Pai, da morte. Eu passei por todos eles, Senhor. E hoje, Senhor, eu quero tomar posse da minha herança. Eu sempre orei: Senhor, eu tenho uma promessa na minha vida, Senhor Jesus. Aos meus olhos é impossível, mas eu quero tomar posse, Senhor, e eu quero receber. Demorou 12 anos para isso acontecer, e eis-me aqui, hoje pregando. Isso é uma promessa do Senhor. Que a graça do Senhor seja derramada, sobre a minha vida, sobre a tua vida, que vocês também venham desfrutar das suas promessas. Mas pastor, está demorando muito. Eu não quero esperar 85 anos. Irmãos, o que Deus prometeu, Ele vai chegar no tempo certo. O que Deus prometeu, Ele vai fazer em tuas vidas. Aleluia. Mas por quê? Porque você merece? Não, porque o amor dele é gigante, porque o amor dele por vocês é maior. Quinto e último, a força da fé na velhice. Achei essa imagem linda. Eu sempre, quando vejo dois velhinhos de mão dada, principalmente o Zé Camões, eu falo: nossa, mano, tomara que a gente chegue lá assim, bem velhinhos e juntinhos, porque ali é uma vida, muito longa. Amém. O galardão final aos 85 anos de Caleb demonstrou que a sua fé não havia envelhecido. Ele ainda tinha o mesmo vigor e a mesma visão aos 45 anos. Olha o que diz em Josué 14, 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, e os grandes e os fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. Ele não pediu um terreno fácil, ele pediu o Monte Hebron, o mesmo lugar onde ele viu os gigantes. Olha o pedido de Caleb: Senhor, tu me prometeu aquela terra, aquele monte onde tinha os gigantes.
Sabe, Senhor, Tu prometeu para mim que eu ia vencer, eu venci. Agora, Senhor, já se passou 45 anos, estou com 85, mas com o mesmo vigor, Senhor, quando eu tinha meus 45. Senhor, agora Tu me deste a herança, meu Pai, me abençoa, ousadia, peça para o Senhor o que Ele tem para você. Mas, Senhor, Tu prometeu, eu quero, Senhor, Tu me dê, meu Pai, me abençoa, faça de mim, Senhor, uma diferença, faça em mim, Senhor, o Teu querer. Sabe, a sua fé não o esmoreceu, mas o impulsionou a enfrentar o maior desafio. Isso não mostra que a fé verdadeira não diminui com a idade ou com as dificuldades da vida. Mas pastor, eu estou ficando velho, e daí? Você, para o Senhor, é uma ferramenta forte. Quando Davi matou o gigante, só a lança do gigante pesava mais que Davi. E assim ele foi forte, você também é forte. Mas pastor, aquele tempo é diferente. Não é não, meu irmão. Não é não, porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Sabe, ela se fortaleceu e nos impulsiona e inspira a conquistar os montes da nossa vida. Você vai conquistar. Os desafios parecem impossíveis aos olhos humanos, mas para o Senhor não é. Parece impossível para você? Não é. Esses dias eu estava conversando com a Luana, falei, aquilo ali, um desafio, gente. 13 anos na minha mão e eu não sei tocar. Mas eu falei esses dias, Senhor, eu às vezes bato nela, eu até atrapalho o som, mas esse gigante não vai ficar em pé. Sabe por quê? Porque se o Senhor inventou um instrumento onde o homem pode tocar, eu sou homem, eu vou aprender, Senhor. Nem que seja na marra, Senhor. Então, por favor, Senhor Jesus, me abençoe. Me abençoe, Senhor Jesus. E eu quero concluir a história de Josué e Caleb no desafio, sabe? E refletir sobre os nossos próprios espíritos. Qual é o nosso foco hoje? Qual que é o seu foco? Sabe, estamos mais atentos aos gigantes que se levantam à nossa frente, ou às promessas de Deus, que é maior do que qualquer problema? Qual que é o seu foco hoje? No gigante ou em Deus? Que a história desses dois heróis nos inspira a ter um espírito diferente, um espírito de fé, coragem e perseverança. Amém. Sejamos corajosos. Está difícil tocar esse instrumento? Senhor, tá, mas me ajuda, meu Pai. Senhor, está difícil de eu avançar? Me ajuda, eu vou perseverar. Sabe, lembre-se que o medo nos paralisa de tudo, mas a fé nos move a direção às promessas de Deus. Pode ter certeza que a tua fé te leva, sabe, a lugares grandiosos. Sabe que você é vencedor não porque você tem força, mas porque o Senhor vai fazer. Sabe, tenha fé que Deus pode tudo, e você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode enfrentar um gigante, posso. Senhor, eu posso enfrentar essa dificuldade, eu posso, Senhor, mas está doendo, mas o Senhor é contigo. O Espírito Santo que habita dentro de você vence cada dia mais, não porque você tem força, mas porque Ele te ama. Satanás quer te paralisar, mas Ele quer te fazer mais que vencedor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, meu Pai, por nos dar, Senhor Jesus, o espírito de coragem. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor Jesus, nos faz homens e mulheres vencedores, Pai. Por muitos dias, Senhor Jesus, eu venho chorando. Por muitos dias, Senhor Jesus, eu quis desistir, meu Pai. Senhor, por muitos dias foi lançado palavras, Senhor meu Deus, aos nossos ouvidos, Pai. Mas eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que toda palavra, Senhor Jesus, de derrota, que todo medo, que toda perseguição, Pai, em nome de Jesus Cristo, caia por terra, Senhor. Porque eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os Teus filhos, Pai, são mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor meu Pai, que os meus irmãos são mais que vencedores, Pai. Não, Senhor Jesus, porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos amou. O Teu Filho, Senhor, foi preso naquela cruz, Pai, foi pregado, humilhado, Senhor, para que hoje nós temos vida e vida abundante, Pai. Então que a Tua graça, Pai, seja derramada sobre a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia.